Acho que a decisão de gravar é mais porque, sabe assim, desabafo. Vou ligar, vou falar, vou gravar, sei lá, dane-se. Acho que às vezes a gente tem vontade de fazer as coisas e a gente fica com medo, fica pensando no que os outros vão falar. Sei lá, ninguém vai pagar a nossa conta quando chegar, ninguém se importa com nada. Se falarem também, não vai mudar em nada na nossa vida, deixa eu falar. A gente muitas vezes fala o que não deve, então também isso daí tinha que ser a coisa menos importante que a gente deveria se preocupar. E sei lá, virou uma chavinha, quero fazer, vou fazer. Chega uma fase que você, acho que sei lá, se ficar se importando demais, parece que com o que os outros pensam, né? Com o que a gente quer fazer, a gente fica com medo. Acho que a gente chega uma fase que a gente não pode mais estar perdendo tempo com isso, né? Porque uma hora todo mundo morre. E o tempo passa e a gente vai gastar esse tempo se preocupando com o que os outros vão pensar. E aí é misturado com cansaço também das mesmas coisas. E sei lá, a vida que a gente leva, né? O CLT que a gente precisa estar ali todo dia, dependendo do emprego de cada um. E aí vem vários sentimentos misturados junto com isso. E a gente tem vontade de fazer uma coisa diferente, não faz, e aí às vezes não tem tempo, às vezes a gente tá confuso, e aí no meio disso tudo a gente se encontra gravando alguma coisa, gravando algum vídeo. E esse sentimento de confusão às vezes pode passar simplesmente com um vídeo, com uma conversa, falando alguma coisa. Isso muitas vezes é um vídeo, conversando com um amigo resolve, porque aí a gente vai ter uma troca, e conversando com a câmera, falando, gravando. Isso pode muitas vezes resolver algo que tá na sua cabeça e você nem tem ideia, entendeu? E aí eu sinto que a gente precisa fazer mais o que a gente tem vontade. Sabe, dane-se, sabe, dá vontade de xingar um pouco, sabe? Porque xingar às vezes é essa coisa de, tipo, se preocupar demais com o que os outros pensam. Por que que a gente é assim, velho? Sabe assim, tô fazendo o vídeo, o primeiro vídeo, mas dane-se, se ficar ruim, se alguém falar alguma coisa, o que isso vai impactar na minha vida? Não vai impactar nada. Mas pelo menos eu tô fazendo algo que eu quero. E tipo assim, só vai ser benéfico pra mim. Porque é algo que eu quero fazer e se falarem alguma coisa, não vai impactar de forma negativa. Vai impactar de forma positiva pra mim, porque é algo que eu quero fazer. E eu tô me desafiando, eu tô me permitindo fazer. E eu acho que isso importa pra caramba, porque é um medo às vezes que a gente tem de coisas que não existem, coisas que, ou se existem, a gente consegue superar. E a gente precisa se desafiar, precisa passar por cima desses medos que a gente tem. Porque eu acho que é isso, isso faz a gente melhorar pra caramba. Tipo assim, é algo que a gente muda, né? Quando a gente se propõe a melhorar, a gente muda, a gente melhora pela gente mesmo. Então, e acho que a gente não tá aqui pra só fazer o que a gente gosta, né? Nessa vida. E assim, e quando a gente gosta de algo, a gente tem medo de dar errado, tem medo do que vão falar. Então é um bagulho bem complicado. E por que que a gente se sente incomodado, tem um sentimento de inconformidade, mas a gente permanece ali no mesmo lugar. Mesmo com aquele sentimento ali, a gente não muda. A gente tem uma dificuldade muito grande em melhorar, em se desafiar. E se você for pensar,
o que traz o que faz a gente melhorar, o que faz a gente ser alguém melhor é os nossos desafios. Tudo que a gente passa na vida é isso que faz a gente ser alguém melhor. Traz mais maturidade, só traz coisas boas pra gente. E a gente, quando a gente passa de forma natural por alguma coisa, isso também faz. E quando a gente se desafia, a gente se coloca naquela situação justamente para melhorar. Agora, algo que não resolve de jeito nenhum é a gente ficar insatisfeito e reclamar aos quatro cantos. Isso nunca vai resolver nossa vida, nunca vai mudar o sentimento de insatisfação. E a gente tá, sei lá, a gente tem a possibilidade de estar aqui, a gente tá com vida, a gente tá com saúde. Deus permitiu a gente estar aqui por algum motivo, nem que você sinta que, ai, eu sou desse tamanho, assim, relacionado ao resto do mundo. Mas se todos que fossem desse tamanho, assim, resolvessem mudar, resolvessem ser alguém melhor, muitas coisas não estariam acontecendo, muitas coisas de ruim. Então, eu acho que Deus tem um propósito para cada um. Eu acredito muito nisso. Que nem que você ache que seu propósito não seja, você não tenha propósito, seu propósito não seja suficiente, você só tá aqui porque tá e, cara, alguma coisa tem, alguma coisa. Não existe acaso, não existe. Pra mim é impossível a gente ter o que a gente ter nossas mãos, poder falar, poder enxergar, poder fazer tudo que a gente pode e não ter Deus nisso, não ter algo maior sobre isso. Pra mim é impossível. Então, assim, eu acho que às vezes é até inviável a gente desperdiçar todos esses benefícios que a gente tem, tudo isso que a gente pode fazer. E eu sei que não é fácil, porque a gente tem muito medo, né? Tem tanta coisa na nossa cabeça, mas não é impossível. E às vezes 1% de fé que você tenha, 1% de motivação, 1% de acreditar em alguma coisa, vai te fazer chegar em algum lugar. Todo dia aquele 1% vai fazer você chegar em algum lugar. Porque aquele 1% já é algo valioso. E você coloca aquele 1%, depois coloca mais 1%, depois coloca mais 1%. Então, mesmo que seja pouco, mesmo que esteja dentro de você e você tenha vontade, vai surgir mais vontade ainda cada vez mais. Então, esse 1% é importante. Não é questão de ganância, não é questão de você passar por cima de ninguém, não é questão de você fazer coisas além do que você pode, mas é questão de você se colocar onde você quer e deixar de pensar em todas as possibilidades inexistentes que podem acontecer. E muitas vezes você já passou por isso, já tentou e perdeu a esperança, e tentou de novo, se levantou e perdeu a esperança por você se colocar onde você queria e não deu certo. Mas eu acho que ainda assim vale, mesmo que você pense que não, que já tentei, não, ainda assim vale tentar de novo. Ainda assim, mesmo cansado, você pode continuar. Porque o futuro vai chegar, né? Mas o que você está construindo hoje vai chegar para você. Então, o que eu estou construindo para mim hoje, seja de bom ou de ruim, vai chegar para mim também. Vai chegar para todo mundo. Então, é muito mais importante você tentar de alguma forma, você mudar, você melhorar com o que você tem, do que você falar que está cansado e desistiu e não vai dar certo. Pode dar errado milhões de vezes, mas compensa você tentar todas, sempre tentar alguma coisa, sempre tentar, sempre, sempre, sempre. Porque você, nesse processo, você tá melhorando, você tá criando força também.
você tá se tornando alguém melhor. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que importa é não desistir e todos os dias colocar na sua cabeça, tentar ser alguém melhor, apesar de tudo. E é isso, fazer o que você tem vontade. Dane-se a opinião dos outros, dane-se tudo. Ser você mesmo e é isso. Sem vergonha, sem medo. E é isso. Falar, vão falar. Qualquer pessoa vai falar. Se tiver bom, se tiver ruim. Se for certo, se for errado na opinião delas, vão falar. Então, é isso. Só seja e faça e haja e mude e melhore. É isso.